que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Aqui eu tenho, gente, os conceitos básicos, os conceitos fundamentais da química geral. E a uva, ela também cobra esses conceitos fundamentais, esses conceitos básicos da química. E aí nós temos, primeiramente, o conceito de substâncias simples. São substâncias formadas por um só tipo de elemento químico. Quando nós temos uma substância formada só por um tipo de elemento químico, nós vamos ter uma substância simples, uma substância que é formada só por um tipo de elemento químico. E nós vamos ter como exemplos para substâncias simples, nós vamos ter o gás cloro, o bromo, o ferro e o ozônio. Veja que o cloro ele é Cl2. Tem dois átomos de cloro, mas é formado só pelo elemento cloro. O Br2, que é formado por dois átomos de bromo, o ferro, que é formado apenas por átomo de ferro, e aí eu quero dar uma dica que quando eu tenho uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula, nós vamos ter apenas um tipo de elemento químico. Aqui, por exemplo, para o CO, nós teremos o cobalto, é o elemento cobalto, pode ser considerado uma substância simples, assim como também o ferro é uma substância simples. Nós vamos ter o O3, que é o ozônio, também formado por três átomos iguais. Só tem um elemento químico, que é o oxigênio, e é formado por três átomos. Então, nós temos aí exemplos de substâncias simples, que são substâncias formadas apenas por um tipo de elemento químico. Vamos ter também o conceito de substância composta. Professor, o que é uma substância composta? É uma substância formada por dois ou mais tipos de elementos químicos. Então, aqui nós vamos ter uma maneira para você identificar uma substância composta é você observar que ela é formada por no mínimo duas letras maiúsculas. Olha que fácil. Quando eu tenho HCl, HCl tem o H que é maiúsculo e tem o C que é maiúsculo. Tem o L aqui que é minúsculo, então significa que é um elemento só, né, na verdade, que é o Cl, hidrogênio e cloro. Só tem dois tipos de elementos químicos, então é uma substância composta. A água tem hidrogênio e oxigênio, dois tipos de elementos químicos, também é uma substância composta. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele vai ser constituído de hidrogênio, fósforo e oxigênio, três elementos químicos. E aqui eu quero ressaltar algo importante. No H3PO4, nós temos três elementos químicos. Quais são os elementos, professor? Hidrogênio, fósforo, que é o P, e o O, que é o oxigênio. No entanto, nós vamos ter 8 átomos. São três elementos e nós temos aqui 8 átomos, porque são três átomos de hidrogênio, que é o H3, três átomos de hidrogênio, 4 de oxigênio, aqui já vai dar 7, e aqui no fósforo, como não tem um número, na verdade é 1, tem um átomo de fósforo, perfazendo aí 8 átomos no total. Então, muita atenção aí para a contagem de elementos e para a contagem de átomos. Os elementos é cada letra maiúscula, e às vezes vai aparecer uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, e os átomos são identificados por esses números que ficam aqui embaixo, que nós chamamos de índice de atomicidade. Índice de atomicidade. O índice de atomicidade, o que é que ele vai nos dizer? Atomicidade. Ele vai nos dizer quantos átomos nós temos em uma determinada
substância química. Então, aqui nós vamos ter 3 átomos de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. E por último, eu dei o exemplo aqui do gás metano, que é o CH4, é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nós vamos ter aí mais uma substância composta.